Olá, tudo bem com você? É um prazer estarmos dando início a mais uma disciplina, mais uma aula bíblica. Vamos, nesse curso, falar sobre o livro de Efésios, o livro que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, na região da Ásia. Hoje é a nossa aula introdutória, então a gente vai estar falando um pouco sobre a carta aos Efésios. Nós não vamos começar a estudar o capítulo 1 hoje, mas sim na próxima aula, porque antes de estudarmos o capítulo 1, 2, 3 de Efésios, nós vamos entender o que é essa carta, quem escreveu, por que ela foi escrita, aonde que ficava os irmãos, a igreja em Éfeso. Então vamos falar um pouco sobre a carta aos Efésios e a partir da próxima aula vamos estudar o capítulo 1 em diante, ok? Então, dando início à nossa aula introdutória ao livro de Efésios, então podemos pensar que Efésios é uma importante carta que nos ajuda a entender, a valorizar melhor a natureza da igreja e a singularidade do nosso chamado em Cristo Jesus. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala de uma maneira que valoriza a igreja, no sentido que ele vai mostrar que a igreja não aconteceu por acaso. Porque muitas pessoas pensam que é possível ter uma vida harmoniosa com Jesus sem ter nenhum envolvimento com a igreja de Deus. Dizem que só o fato da igreja não salvar, como a igreja não é a que dá salvação, mas quem nos salva é Jesus, nós somos salvos pela graça e não pelas obras, então eu não tenho nenhuma necessidade de frequentar a igreja que Jesus estabeleceu. Porém, isso não é verdade, né? Ou também nós precisamos tomar cuidado, porque outra ideia errada sobre igreja é todos os caminhos levam a Deus. Então, qualquer igreja serve, independente do que esteja sendo ensinado lá dentro daquele prédio. Se é uma igreja, ela está fazendo a vontade de Deus. E talvez, né, muitas pessoas com esse pensamento estão abrindo mão de estudar um pouco a palavra de Deus para ver se realmente o que está sendo ensinado está de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Então, o livro aos Efésios mostra a importância da igreja. O livro de Efésios vai levar você e eu a entendermos melhor um pouco a importância e o valor de Jesus ter estabelecido a sua igreja. Jesus ama a sua igreja ao ponto de ter morrido por ela. Ele derramou seu sangue na cruz pela sua igreja. Portanto, a carta aos Efésios também nos ensina a ver a igreja com a visão de Deus, não com a visão dos homens hoje, do século 21. Não podemos amoldar a igreja aos padrões do mundo de hoje. Mas, ao contrário, a Bíblia continua sendo a nossa autoridade religiosa. E a igreja deve continuar sendo submissa a Deus, a Jesus, através da palavra de Jesus. A igreja não pode ser um instrumento de interesse de pessoas de forma particular. Precisamos entender a igreja que Deus planejou desde a fundação do mundo. Por isso é importante estudarmos o livro aos Efésios, ok? Então, como eu já falei, quem é o autor da carta? Então, Paulo, apóstolo de Jesus, se identifica logo no início. Ele começa a carta aos Efésios, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, como Paulo faz com a maioria das suas cartas, ele começa a carta se identificando, se apresentando aos leitores originais, aos destinatários da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus.
Paulo mostra que ele recebeu esse título de apóstolo de Jesus. E como apóstolo, ele tinha autoridade para escrever tudo o que ele escreveu na carta. Podemos acreditar que tudo que está escrito aqui na carta aos Efésios, os escritos de Paulo, devem ser recebidos não apenas como ideias pessoais ou opiniões do apóstolo Paulo, mas com a vontade de Deus. O que Paulo transmitiu nesta carta aos irmãos em Éfeso, ele continua transmitindo para nós hoje, 2000 anos depois. Por isso, é importante estudarmos a carta aos Efésios. Uma particularidade, a carta de Éfeso, assim como aconteceu com a carta de Colossenses, ela foi levada em mãos pelo irmão chamado Tíquico. Se lermos Efésios capítulo 6, versículo 21 e Colossenses capítulo 4, versículo 7, vamos ver que esse Tíquico foi o portador da carta. Paulo escreveu a carta e Tíquico levou a carta e entregou para os Efésios, entregou para os Colossenses. E a Bíblia também vai falar nesses textos que, além de Tíquico, ele também estava contando com a companhia de Onésimo, um outro irmão que estava junto com Tíquico. Na verdade, Onésimo é o irmão que vai levar a carta para Filemão. Paulo, além de Efésios, Colossenses, ele também escreveu a carta para Filemão. E Onésimo era o escravo de Filemão, que tinha fugido de Filemão, e Paulo agora está mandando Onésimo de volta para Filemão, pedindo para Filemão acolher esse escravo fujão como irmão em Cristo. E então, também, na mesma época em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, ele também escreveu ao irmão Filemão. Ok? Então, nós não temos nenhuma controvérsia em relação à autoria de Paulo como o autor da carta aos Efésios. Por que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemão, mais ou menos nessa época? Essas cartas, além de Colossenses e Filemão, também Filipenses, também faz parte desse grupo de cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso. Então, essas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, são conhecidas como epístolas da prisão, ou seja, cartas da prisão, porque vários textos, né, nos mostram que Paulo estava preso. Por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 1 fala: Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Mais tarde, no capítulo 4, versículo 1, ele fala: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, a carta aos Efésios vai mostrar que, assim como outros textos de Colossenses também, Filipenses, mostram que Paulo estava preso. A pergunta é, onde Paulo estava preso? Quando ele escreveu essas cartas. Essas cartas, ele estava em qual prisão? Então, temos algumas possibilidades, porque vamos encontrar alguns comentaristas bíblicos, alguns livros comentando sobre as cartas da prisão, com algumas pessoas pensando em localidades diferentes. A localidade onde é mais provável, onde eu pessoalmente acredito que Paulo estava, e onde a maioria dos estudiosos vão dizer que Paulo estava, era a cidade de Roma. Quando a gente termina o livro de Atos, Atos capítulo 28, Paulo é levado para a capital do Império Romano, para ser julgado por César. E Paulo, né, vai ficar lá em Roma até ser morto. Alguns historiadores, cristãos, vão dizer que Paulo ainda saiu de Roma, foi até a Espanha, pregou o evangelho na Espanha, depois voltou para Roma. Mas, de qualquer forma, Paulo vai continuar morando em Roma e até ele ser morto pelo imperador Nero, quando mais ou menos no ano 64, 65,
Nero acaba matando Paulo, assassinando Paulo pelo fato de ele ser cristão. Mas você vai encontrar outras opiniões. Por exemplo, você pode encontrar alguns livros dizendo que essas cartas da prisão foram escritas quando Paulo está preso na cidade de Cesareia. Se olharmos para Atos, capítulo 20, 24 e 25, assim que Paulo retorna da sua terceira viagem missionária, ele é preso em Jerusalém, os judeus tentam matar Paulo, e aí o comandante Lísias, comandante romano em Jerusalém, manda Paulo para Cesareia, preservando a vida de Paulo. E Paulo vai ficar preso durante o governo de Festo, o governo do rei Agripa. O rei Agripa vai visitar Paulo. Félix é outro governador romano nessa época. Então, até que Paulo vai ficar mais de 2 anos preso na cidade de Cesareia. Então, alguns acreditam que Paulo estava em Cesareia quando ele escreveu essas cartas da prisão. Porém, uma coisa que podemos ver em Filipenses capítulo 4, versículo 22, que ele cita na carta que ele está no palácio, ou na casa de César, do imperador. Então, assim, o palácio de César é em Roma. Né? Mais tarde, no capítulo 1, versículo 13 de Filipenses, Paulo cita que ele está com a guarda pretoriana. Guarda pretoriana é a guarda do palácio romano. Tudo isso fica em Roma. Então, assim, é estranho, né, Paulo estar falando do palácio pretoriano, ou da guarda pretoriana, a guarda exclusiva do imperador, estando em Cesareia. Então, é um dos porquês, não podemos pensar que Paulo escreveu de Cesareia, mas de Roma. E alguns ainda vão falar que Paulo escreveu estando ainda em Éfeso mesmo. Né? Na sua terceira viagem missionária, ele, Atos capítulo 19, ele vai ficar algum tempo em Éfeso, né? E alguns falam, não, quando ele estava ali preso em Éfeso, ele escreveu para os filipenses, para os colossenses, ele escreveu para Filemon, que morava em Laodiceia. Então eles pensam pela proximidade que ficava a cidade de Éfeso dessas outras cartas, né, de Filipos, de Colossos, de Laodiceia. Mas a Bíblia não fala quanto tempo Paulo ficou preso em Éfeso, e eu acho que de todas é a teoria mais fraca que a gente pode pensar, é Paulo preso na cidade de Éfeso. Né? Outra coisa que eu queria mencionar sobre a carta aos Efésios é que a carta aos Efésios é uma carta que a gente chama de uma carta pacífica. Né? O que você entende por uma carta pacífica? Uma carta onde Paulo está escrevendo para dar algumas instruções, para dar algumas informações, para falar da importância da igreja, para falar que a igreja sempre fez parte do plano de Deus, que se alguém fosse ensinar algo diferente disso, que estaria ensinando uma heresia, uma falsa doutrina. Porém, a carta aos Efésios é uma carta onde Paulo não está atacando diretamente nenhum falso ensinamento, nenhum falso profeta. A igreja em Éfeso não estava com problema e Paulo está escrevendo para corrigir os problemas, diferente da carta aos Colossenses. Né? Paulo, em Colossenses, ataca algumas heresias, algumas pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas ali. Né? Então, a carta aos Efésios não é uma carta onde Paulo está tentando combater diretamente uma heresia. Ele está escrevendo de uma forma mais branda, né, a carta aos Efésios. Ok? Então, uma diferença entre a carta aos Efésios e Colossenses, então, é que a carta aos Efésios é uma carta pacífica, enquanto a carta aos Colossenses é uma carta onde Paulo ataca de forma direta e objetiva falsas doutrinas. Quem são os destinatários? Para quem Paulo escreveu? Talvez você esteja falando, mas não é óbvio?
que Paulo escreveu aos Efésios, né? Acabamos de ler no versículo 1, quando Paulo se identifica como apóstolo e fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Bom, eu vou falar daqui a pouquinho, mas foram encontrados alguns manuscritos sem essa frase, que estão em Éfeso. Então, algumas pessoas acreditam que essa carta não foi escrita para a igreja de Éfeso, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Pensando sobre Éfeso, se ele realmente escreveu aos Efésios, que cidade que era essa cidade de Éfeso? Então, Éfeso era a capital da província romana na Ásia. Na verdade, muitos vão falar, não, a capital era Pérgamo, né? Pérgamo é a capital da Ásia. Pode até ser, literalmente, ou politicamente, Pérgamo era a capital, mas Éfeso era a cidade mais importante. Éfeso possuía um porto que fazia com que a cidade fosse muito agitada comercialmente, né? E com isso ela se tornou a cidade mais importante, mais rica, mais influente de toda a Ásia Menor. Então, Éfeso era muito importante, por isso Paulo passou tanto tempo na cidade de Éfeso. E provavelmente de Éfeso saíram pessoas que começaram igrejas ao redor da cidade de Éfeso, como Colossos, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, todas as cidades que a gente vê na carta de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Então, são cidades que estão ali muito próximo de Éfeso. Outra coisa que podemos falar de Éfeso é que Éfeso era conhecida não só por ser uma grande cidade comercial, uma cidade muito rica financeiramente, mas também por ser um centro de adoração à deusa Diana. Os romanos a chamavam de Diana, os gregos a chamavam de Ártemis. Então, existia um templo naquela época muito grande, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído em homenagem à deusa Diana ou à deusa Ártemis. Se você estiver estudando com a Almeida, provavelmente você vai estar lendo na Almeida que a igreja lá foi Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, os efésios ficam falando para Paulo, grande é a Diana dos Efésios. Se você está estudando na NVI, você vai ler na Bíblia que falando grande é a Ártemis dos Efésios, né? Entendendo que existe a visão romana e a visão grega de alguns deuses do panteão grego, né? Então, esse templo construído em Éfeso para a deusa Diana ainda é considerado ainda hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então hoje nós não temos ele na sua forma anterior, né, onde acredita-se que era próximo dessa imagem, mas ainda temos as suas ruínas, né, mostrando a grandiosidade que foi esse templo. Então, e também a dificuldade que Paulo encontrou para estabelecer a igreja e manter a igreja lá incontaminada de idolatria, né, por causa dessa grande idolatria que acontecia com a deusa Diana. Como eu já disse, né, olhando em Atos capítulo 18, versículos 18 a 20, você vê que na segunda viagem missionária, Paulo passou pela cidade de Éfeso, né, começou uma igreja lá e deixou Áquila e Priscila, né, Priscila e Áquila trabalhando com a igreja em Éfeso. Mais tarde, na terceira viagem missionária, Atos capítulo 19, Paulo passa novamente em Éfeso, mas agora ele fica aí mais de 2 anos trabalhando com a igreja em Éfeso. Então, e por 3 meses, Paulo pregou, né, nas sinagogas judaicas, e depois, por 2 anos, ele ficou trabalhando numa escola de um homem chamado Tirano,
né? Então, se você ler todo o capítulo 18, capítulo 19 de Atos, você vê o início da igreja em Éfeso, como que surgiu a igreja em Éfeso. E a gente vê que Paulo, né, era muito amigo de Áquila e Priscila, porque os dois não só eram evangelistas, não só missionários juntos, mas também eles tinham a mesma profissão, faziam tendas. Então, Paulo se sustentava, assim como Áquila e Priscila, do feitio, fabricando tendas. Atos capítulo 19, versículos 11 e 12, fala que Paulo realizou grandes milagres, milagres extraordinários na cidade de Éfeso. Isso fez com que as pessoas acreditassem na mensagem de Paulo. Porém, a pregação de Paulo afetou o comércio de estatuetas de prata que faziam para essa deusa Diana, ou deusa Ártemis, e fez com que isso promovesse um grande tumulto na cidade. Né? Muitos comerciantes que ganhavam dinheiro vendendo essas estátuas agora começam a querer que Paulo seja preso, que seja açoitado, que seja punido por estar prejudicando o comércio, né, idólatra da venda de imagens dessa deusa, e por isso Paulo precisou ir embora. Foi para Macedônia, né, saindo de Éfeso. A Bíblia não relata, mas Paulo visitando, depois da terceira viagem missionária, a cidade de Éfeso. Né? Depois, no capítulo 20, quando ele está na cidade de Mileto, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e dá várias instruções para ele. Então, essa é a última vez que a gente vê em Atos capítulo 20, Paulo falando com os irmãos em Éfeso. Né? Então, a gente não pode afirmar que Paulo esteve em Éfeso depois da terceira viagem missionária. Mas, como eu já tinha falado, alguns manuscritos, né, mais antigos, como o Papiro 46, o manuscrito Aleph, outro manuscrito do Vaticano, alguns manuscritos antigos não aparecem essa frase que estão em Éfeso. Você vai encontrar o versículo 1 com a seguinte frase: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, olhando o texto original, né, se você gosta de estudar grego, né, essa frase aos Efésios, que está entre parênteses aí no grego original, ou entre colchetes, né, não aparece em algumas Bíblias. Quais são algumas teorias, né, para a gente pensar por que alguns manuscritos não têm a palavra aos Efésios? Então, alguns vão dizer que essa carta não foi escrita à igreja de Éfeso, mas à igreja de Laodiceia. Porque em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo fala assim: depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então, Paulo escreve para a igreja em Colossos, pedindo que a igreja de Colossos lesse a carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia. E pede que a carta de Laodiceia, né, que a igreja de Laodiceia leia a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Então, alguns falam, não, Paulo levou essa carta para Colossos, né, e depois ele passou em Efésios, né, em Éfeso, no caso, leu a carta aos Efésios, mas a carta não era para os Efésios, era para a igreja em Laodiceia. Porém, nós não encontramos nenhum manuscrito antigo com o título aos Laodicenses, mas alguns manuscritos não têm a frase aos Efésios, mas a maioria tem a frase aos Efésios, mas nenhuma tem aos Laodicenses. Então, não dá para afirmar que Paulo escreveu essa carta para a igreja de Laodiceia, porque nós não temos essa informação.
E alguém poderia perguntar, mas cadê a carta escrita aos Laodicenses, né? Cadê a carta de Laodiceia? Então, nós não temos essa carta. Nós temos a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon, mas a carta que Paulo escreveu para a igreja de Laodiceia não chegou em nossas mãos. Talvez porque ela era, talvez, muito próxima, muito semelhante dessa carta aos Efésios, ou da carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, e por isso não ficaria simplesmente redundante, né, manter mais uma carta aos Laodicenses. Mas a verdade é que nós não temos essa carta. Outra coisa que poderia pensar, por que não tem o nome aos Efésios, e eu acho que essa é a melhor possibilidade, porque a carta foi escrita para a igreja de Éfeso, porém era considerada uma carta circular, uma carta encíclica. O que é isso? Paulo escreveu para a igreja de Éfeso porque era a igreja maior, mais influente, né, vamos dizer assim, mais importante politicamente falando. Tíquico levou essa carta, leu na cidade de Éfeso, foi endereçada aos Efésios, porém depois Tíquico mandou essa carta para todas as igrejas da Ásia Menor também lerem e serem edificadas pelo conteúdo da carta. Então, por isso que talvez encontramos alguns manuscritos que não tenham o nome aos Efésios, porque a finalidade principal era que essa carta circulasse entre todas as igrejas. Por isso que eu disse, essa carta não é uma carta, é uma carta pacífica, ou seja, Paulo não está tratando de um problema específico na igreja em Éfeso, mas está dando instruções para as igrejas de Éfeso que cabem a todas as outras igrejas da Ásia. Na verdade, cabe para todas as igrejas de Cristo no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, no mundo inteiro, porque é a palavra de Deus dando instruções para os seus discípulos. Então, por isso que talvez alguns manuscritos nem tinham o nome à igreja de Éfeso, porque era uma carta que foi usada para toda a Ásia Menor como uma carta circulante, uma carta circular, uma carta encíclica. Então, essa talvez é uma das melhores explicações, porque não encontramos em alguns manuscritos o nome em Éfeso, ok? Quando a carta foi escrita? Qual é a data da carta? Então, se pensarmos que a carta foi escrita de Roma, né, Paulo estava em Roma quando escreveu no seu primeiro encarceramento, então a melhor data é entre 60 e 62 depois de Cristo. Ou seja, nessa mesma época, Paulo escreveu todas as cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Filemon, todas, além de Éfeso, foram escritas, né, entre 60 e 62 e levadas pessoalmente por Tíquico e também por Onésimo, né, na companhia de Tíquico, essas cartas aí, ok? Então, qual é um resumo que podemos fazer do livro ou da carta aos Efésios? O melhor resumo, o melhor esboço que podemos fazer é que se você ler os capítulos 1, 2 e 3, são capítulos bastante doutrinários. Se você ler os capítulos 4, 5 e 6, são capítulos bastante práticos. Então, a metade inicial da carta aos Efésios, Paulo fala de doutrina, e os capítulos 4, 5 e 6, a segunda metade da carta aos Efésios, ele fala de forma prática como o cristão deve viver a sua vida cristã. Se pensarmos num esboço um pouco mais detalhado, né, podemos pensar que no capítulo 1, versículos 1 a 23, a gente vê uma introdução à carta, e esse vai ser o esboço que eu vou estar usando para estudarmos com mais detalhes o livro aos Efésios. Depois, capítulo 2,
versículo 1 até o capítulo 3, versículo 21, a gente vê o desenvolvimento da carta, Paulo falando da salvação em Cristo, falando um pouco sobre a importância dos gentios na salvação, como que eles antes não faziam parte, agora fazem parte do plano da salvação de Deus. E aí, como eu falei, os capítulos 4 a 6 são capítulos mais práticos. E aí Paulo fala da importância da unidade da igreja viver em harmonia, né? Então, fala a importância da igreja viver em santidade e principalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, capítulo 6, a gente tem a conclusão, né? As exortações finais do apóstolo Paulo, né? Uma coisa que a gente não encontra na carta aos Efésios é algo que chamamos de probático, onde Paulo apresenta algumas provas para defender alguma doutrina, alguma tese, alguma ideia que ele fez. Como eu falei, a carta é uma carta pacífica, então a gente não tem muito Paulo precisando provar muita coisa na carta, né? Então, só para concluirmos, né, a nossa aula introdutória, podemos ter a certeza que Efésios é uma carta inspirada por Deus e, assim, a nossa leitura, o nosso aprendizado da carta vai trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas, independente de ter ou não o nome aos Efésios. O mais importante é que ela foi escrita para fortalecer os cristãos do primeiro século, para instruir os cristãos do primeiro século. E não apenas foi escrita para um povo muito antigo, como os Efésios, mas foi escrita para você e para mim, para que a sua vida, para que a minha vida possa ser mudada, amoldada, transformada pelas palavras de Deus aos Efésios, e que tudo que está nessa carta pode ajudar você e eu termos um relacionamento melhor com Deus e com a igreja de Deus. Então, eu convido você a partir da próxima lição, estudar com calma o capítulo 1 de Paulo aos Efésios e que juntos possamos crescer espiritualmente no caminho da salvação. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia, até a próxima aula.